Então, paz do Senhor a todos, boa noite. A gente está falando em história do cristianismo. Alguém já leu a apostila, pessoal, aqui? Alguém já deu uma olhada na apostila depois da primeira aula? Mesmo em PDF? Eu tenho certeza que Vânio e Edilson já leram pelo menos a metade. Foi ou não foi, Vânio? Se Vânio é profeta, viu? Com Edilson. Eu queria colocar as bases, pessoal. Até me perdoem, eu estou um pouco gripado, mas glória a Jesus. Eu quero dizer para vocês que a cosqueira abençoada, vocês vão perdoando. É importante a gente entender a história do cristianismo pelo primeiro ponto, entender o que é o cristianismo. E quando a gente entende o cristianismo, a gente descobre que muita coisa que está por aí não é cristianismo. Uma segunda coisa que a gente entende é que quando a gente analisa o cristianismo, a gente verifica que muitas das heresias que existem hoje são antigas. Não são heresias que surgiram hoje. São heresias que surgiram há mais de 1000 anos. Por exemplo, a Testemunha de Jeová é considerada por nós uma seita pseudo-cristã, porque, por exemplo, eles negam a divindade de Cristo. Só que, lá no início da igreja primitiva, ali nos períodos período patrístico são os pais da igreja. E esse período é muito importante. Existem vários pais da igreja, vários. Ali mais ou menos até o 4º século. Então, do 1º ao 4º século, os principais bispos da igreja, eles eram chamados de pais da igreja. Por quê? Geralmente esses homens tiveram convívio com, alguns tiveram convívio com os apóstolos, alguns foram discípulos direto dos apóstolos. E esse pessoal ele foi muito importante da igreja porque eles foram os primeiros teólogos da igreja. Porque, assim, os primórdios do cristianismo, ninguém entendia muito qual era as doutrinas do cristianismo. Então, esses camaradas que lutaram contra a heresia, rejeitaram a heresia, as igrejas tinham muito herege dentro das igrejas. E esses homens de Deus foram os primeiros fundadores. Então, até o 4º século ali, o pessoal não tinha muita noção que era qual eram as bases da fé cristã. Então, havia todo tipo de cristão. Haviam várias seitas infiltradas no meio da igreja. Havia seitas gnósticas. Haviam seitas arianas, que seria o que hoje é o Testemunho de Jeová. O arianismo, ele negava a doutrina da Trindade, porque ele entendia que Jesus, ele não era da mesma substância, ele não era consubstancial ao Pai, mas ele era de substância similar, não a mesma. Então, Ário entendeu que Jesus era um Deus menor do que Deus e houve um tempo que Jesus não existia. Isso é uma doutrina que é pregada hoje pela Testemunha de Jeová. Se você pegar João capítulo 1, diz no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se você abrir a Bíblia dos TJ, né, vai estar no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era, aí acréscimo eles acrescentam Deus, e D é minúsculo. Quando eles acrescentam Deus, então quer dizer que tem 2 deuses. Se tem 2 deuses, pode ter 3, 4, 5, 6. Então, isso não é novo, isso é antigo. O gnosticismo, como a gente viu, até a gente debateu que hoje muitas igrejas falam muito, existe a questão, essa carne não presta, a gente olha, isso é novo, não, isso não é novo, isso já está acontecendo há 2000 anos atrás. Então, quando a gente estuda a história da igreja, a gente entende que muitas heresias que aparentemente são novas, muitas seitas não são novas, têm seus ensinos desde a antiguidade do cristianismo. E você vai descobrir outras coisas. Então, falando do período da patrística, a patrística é esse período onde os pais da igreja eles começam a fazer produção teológica, eles começam a pensar, eles começam a refutar os hereges, eles começam a debater,
eles começam a querer entender o que é o cristianismo, né? E eles começam a fazer muita produção teológica, justamente para refutar as heresias, mostrar de fato quais são as bases da fé do cristianismo. Então, nós tivemos alguns homens de Deus que, de certa forma, se destacaram durante esse período. Eu vou citar alguns nomes aqui para vocês. Eu vou citar um nome aqui, só um minuto. Deixa eu abrir aqui. Essa tossezinha tá chata, viu, pessoal? Pensa numa coisa que eu não gosto é ficar doente, mas quem gosta também, né? De ficar doente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô até vendo que eu não mandei para você a apostila ainda em PDF, não foi, Edilson? Denilson, na verdade. Para Edilson, eu creio que eu mandei. Só um minuto. Então, nós temos alguns nomes, por exemplo, mas vou destacar alguns aqui: Agostinho, Inácio, Orígenes e Tertuliano. Foram pais da igreja que se destacaram, principalmente o Tertuliano, o Orígenes e o Agostinho. O Orígenes é interessante que ele foi o responsável pelo método alegórico, o método de interpretação alegórico. Então, tudo ele alegorizava. Por exemplo, Gideão e os 300. Então, ele dizia assim, por exemplo aqui uma palavra minha, 300 é porque ali tem a representação de cada 100 vale por um. Então, quando o Gideão e os 300 estavam ali, cada batalhão de 100 representando um da Trindade. Vocês conhecem pessoal, que tudo quer alegorizar na Bíblia? Sempre tem uns pregadores que tudo para eles é alegoria. Não, isso significa isso significa aquilo. Isso é uma furada. Vocês só podem alegorizar um texto, por exemplo, quando esse texto não for literal. Então, sempre que vocês forem ler a Bíblia, vocês têm que ler a Bíblia de maneira literal. A não ser que, de alguma maneira, não dê para fazer uma leitura literal do texto, aí vocês vão procurar o sentido do texto. Por exemplo, em Apocalipse, o anjo vai dizer, caiu Babilônia. Só que quando a gente olha literalmente, a Babilônia ficava onde hoje é o Iraque, entre o Iraque e o Irã, na Mesopotâmia. A Babilônia já caiu. Não existe mais uma nação por nome de Babilônia. Então eu tenho que alegorizar o Apocalipse. O que o anjo está dizendo que está caindo não é a Babilônia literal, porque a Babilônia literal ficava no Iraque e ela já caiu. Aí eu vou ter que alegorizar. Mas, geralmente, eu não vou poder estar alegorizando todo o texto. Geralmente, quando eu pegar um texto, eu vou ter que trazer de maneira literal o texto. Mas Orígenes em si foi um dos pais da igreja. Nós temos também o Tertuliano, e são pessoas que contribuíram muito para a igreja. O Tertuliano, por exemplo, ele viveu entre 160 a 220 depois de Cristo, né? E ele era um dele, por exemplo, Tertuliano, morreu com 60 anos, nascido em Cartago, na África, província romana. Ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária, Corpus, em latim. Ele foi um apologista cristão. Apologética, vocês sabem, é aqueles que defendem a fé contra as heresias.
Então, ele escreveu muita obra sobre a Trindade. A gente fala assim na Trindade, pastor, a Trindade hoje está escrita. Hoje a gente tem uma compreensão. Mas no ano 60 depois de Cristo, no ano 100 ali depois de Cristo, você acha que aquele povo tinha compreensão de Trindade? Então, os teólogos, eles foram fundamental para a compreensão que temos hoje. Por exemplo, vocês sabiam que o Novo Testamento ele só foi fechado ali, o cânon como temos hoje, por volta do ano 300. E o último livro a entrar na Bíblia foi o livro do Apocalipse. Porque ninguém sabia quem tinha escrito Apocalipse. Esses pais da igreja, eles debateram para saber que livros entrariam e que livros não entrariam. Então, esse período da patrística, ele trouxe muita contribuição para a igreja. Mas muita mesmo. Principalmente teológica, e manteve a igreja afastada das heresias. E isso foi trabalho dos pais. E eram os bispos. Nesse período, nós notamos que nós não temos apóstolos mais, pessoal. Para quem defende o ministério apostólico hoje em dia, nós vemos que no período da patrística não existia mais apóstolos. Todos eles eram bispos. E talvez o mais icônico de todos esses pais foi o Agostinho. Ele nasceu em 354 depois de Cristo. Ele foi bispo de Hipona. Foi um dos principais teólogos e filósofos da igreja e desenvolveu a filosofia ocidental, né? Uma filosofia cristã. Essa Hipona ficava na África. Peguem essas notícias, viu, pessoal? Hipona ficava na África. Então, esse Agostinho, por exemplo, esse cara foi muito importante. Até hoje ele tem diversas obras. Se você for em qualquer biblioteca teológica, livraria, você vai ver lá obras de Agostinho. Pessoal, perdoe-me, né? Porque essa tosse está para matar. Então, ele foi, acho que o principal, né? A principal contribuição dele é Confissões, um ótimo livro para quem quiser adquirir, Confissões e A Cidade de Deus. Esses livros são muito fortes. São muito fortes mesmo. Ninguém que já leu esses livros reclama. Confissões e A Cidade de Deus, eu recomendo a leitura. Então, esse camarada, ele foi muito importante para a teologia. Ele pregou a salvação, a graça divina. Inclusive, Lutero, por exemplo, gostava muito dele. Ele falou sobre pecado original. Ele falou sobre filioque. Ele falou sobre filioque. Ele falou sobre o monergismo. Esse camarada, ele é muito respeitado. Por exemplo, toda a teologia católica é baseada em Agostinho, e a teologia reformada também, ela tem sua fonte na teologia agostiniana. Esse camarada, ele foi um dos principais pais da igreja. Sem falar em conta, pessoal, que durante esse período, esses homens foram perseguidos pelo Império Romano, perseguidos pelos hereges. Vocês dão para ter noção do que é esse período da patrística? Eles teve produção teológica, eles precisavam refutar as heresias. Houveram outros pais da igreja, mas eu citei esses aí, depois vocês dão uma pesquisada a respeito. Mas, de fato, que os primórdios do cristianismo tiveram essas coisas. E é interessante que, pastor, o senhor está falando de tradição, né? Sim, estou falando de tradição. A igreja evangélica, ela tem tradição? Alguém sabe responder? Alguém quer responder? E sim, pessoal, a igreja evangélica ela tem tradição. É a mesma tradição do cristão.
A nossa diferença para a Igreja Católica é que a Igreja Católica coloca a tradição acima da Bíblia. Então, a Igreja Católica coloca a tradição, e claro que ela mente muito na tradição, ela coloca fatos que não ocorreram na tradição. Ela vem tradição, 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 mentiras em cima da tradição, depois que ela confia na Bíblia. A nossa é diferente. Nós colocamos a Bíblia, o sola escritura, e depois nós colocamos a tradição, porque a tradição é a nossa história. Os concílios ecumênicos, as bases da fé do cristianismo, as crenças do cristianismo vêm da tradição. Então, por exemplo, quando eu digo que Deus é uma trindade, isso está estabelecido pela tradição cristã, de anos e anos, são 2000 anos de história de cristianismo. Aí, por exemplo, alguém abre uma igreja e diz, olha, eu não acredito que Deus é uma trindade. Ele está rejeitando a Bíblia e a tradição. Porque eles foram teólogos que debateram ao longo de 2000 anos. Pais da igreja, e todos acreditamos que foram guiados pelo Espírito Santo. Então, se uma igreja, por exemplo, aí a gente sabe que há pastores que nem sabem disso. Né? Isso é um pesado. Não sabe quem foi Agostinho. Pastor, eu preciso saber quem foi Agostinho. Precisa, meu irmão. Pastor, eu preciso saber quem foi Lutero. Claro. E, por exemplo, essa é uma das acusações da Igreja Católica a gente. Não a todas as igrejas, né? Mas a algumas. Ah, vocês rejeitam a tradição. Como é que vocês rejeitam a tradição, por exemplo, e vocês acreditam que Deus é uma trindade? Se foi determinado isso em um dos concílios feitos pela tradição. Então, não é bem assim, pessoal. Nós cremos na tradição, mas nós colocamos a Bíblia acima da tradição, só a Escritura. Mas sabemos que o cristianismo há 2 anos de história e não pode ser mudado. O problema com a teologia católica é que ela coloca a tradição acima da Bíblia e ela coloca coisas que não existem na tradição. Amém? Vocês têm noção disso? Depois vocês pesquisem, pessoal. Façam... Eu vou tentar ver esses 2 livros para aportar para vocês. Deixa eu ver se eu já peço agora. Confissões de Agostinho e a Cidade de Deus. Porque são livros fenomenais. Vou tentar puxar em PDF, mas de preferência comprem. A história de Agostinho é fenomenal, porque, se eu não me falha a memória, ele não era cristão, mas a mãe dele era cristã. E ele se converte e ele foi um dos principais bispos, se não o principal do período patrístico para a igreja. Ainda tem Atanásio, viu, pessoal? Faltou eu citar Atanásio. Atanásio foi outro cara fenomenal, importante para a igreja. Ou que tiver achado. Então, por exemplo, a igreja cristã, à medida que o tempo foi passando, houve um camarada chamado Mohammed. Esse é o nome do profeta Maomé. Mohammed. E na sua adolescência, ele teve contato com o cristianismo. Ele morou em uma região que não era cristã, era pagã, mas o cristianismo estava no mundo todo. O cristianismo já estava se espalhando pelo mundo, né? Já estava bem forte, já estava crescendo. E esse Maomé, mais ou menos ali no ano 570, olha quantos anos, pessoal. Que lá para 570, esse Maomé, ele teve um encontro com o cristianismo, só que ele não compreendeu ou não soube explicar para ele. Por quê? Ele não compreendeu a doutrina da Trindade. Ele entendeu que Deus tinha tido relação sexual com Maria e tinha nascido Jesus. Olha o problema.
E ele estava cercado de idolatria por todos os cantos. Então ele vai dizer que teve uma visão, o anjo Gabriel apareceu para ele e entregou um livro para ele, e ele seria o último profeta. Logo, Jesus falhou em seu ministério, e ele seria a última revelação de Deus para a humanidade. E é interessante que o profeta Mohammed, que é o nome dele, o profeta Mohammed, o nome dele era Abu al-Qasim Maomé ibn Abdallah ibn Abdal Muttalib ibn Hashim. Eita, nome grande, viu? Era o nome dele. Mais conhecido como Maomé, né? O profeta do islamismo. Então ele foi um líder político, religioso e militar na região ali de Medina. Ele se denomina a última revelação de Deus para a humanidade. Então Jesus falhou, mas Jesus foi um profeta. Eles, por exemplo, eles chamam Jesus de Yansan. Então, qual foi o que ele fez? Ele foi mais um líder militar e político também. Ele disse que teve essa visão e ele estava cercado de pagãos e alguns cristãos também. Inclusive, ele fala que no momento da visão tinha um amigo dele cristão junto com ele. Tinha um cristão. E ele é um ser humano, diz que Deus mandou ele propagar a palavra. Ele recebeu a incumbência das mãos do anjo Gabriel. Ele era um mercador, por exemplo. A profissão dele era mercador. E, mediante isso, ele sofreu muitas perseguições, porque ele falou, teve uma revelação de Deus. Só que depois ele conseguiu contornar tudo isso e ele unificou algumas tribos, porque as tribos árabes, elas eram todas dispersas, mas esse camarada conseguiu unificar. E quando ele unificou, ele teve milhares e até milhões de seguidores, poucos anos depois. Ele começou a pregar a jihad, que é a Guerra Santa. E o que é o islamismo? O islamismo, por exemplo, ele junta elementos do judaísmo e do cristianismo e algumas visões distorcidas do próprio Maomé. Isso acontece no cristianismo, no islamismo. Isso acontece no islamismo, pessoal. Mediante a isso, o que acontece? Ele começa a guerrear com outras tribos, só para unificar. Ele começa a guerrear com outras tribos, para unificar as tribos. Problemática. Ele começa a guerrear com outras tribos para unificar o islamismo, a nova religião que agora surgiu. E, pessoal, ele começa a perseguir judeus e cristãos. Eles se denominam agora os descendentes de Ismael, os filhos de Deus, os reais filhos de Deus. E é interessante que mesmo após a morte do profeta Mohammed, o profeta Maomé, o islamismo principalmente no norte da África e até mesmo na Europa. E, pessoal, decorem essa informação. O islamismo começa a crescer na África e na Europa. Por quê? Porque Maomé começa a guerrear com outras tribos para unificar as tribos. A Guerra Santa, né? A jihad. Essa expansão é tão grande que o islamismo ele começa a migrar para a Europa. Então, ali na Idade Média ali, a Idade Média Baixa, né? Porque a Idade Média
ela é separada entre Idade Média Baixa e Idade Média Alta. O islamismo ele estava crescendo de tal forma que ele estava dominando tudo. Por esse tempo, havia o Império Cristão do Oriente e o Império Cristão do Ocidente, porque vai acontecer um fato no cristianismo que vai ser o cisma do Oriente, onde a igreja do Oriente vai se dividir da igreja do Ocidente. A igreja do Oriente, hoje nós conhecemos como Igreja Patriarcal de Constantinopla, a Igreja Ortodoxa, né? A Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Ali estava havendo muitos conflitos entre a Igreja Católica do Ocidente e do Oriente. E na virada do primeiro milênio ali, né, houve a grande divisão. Então tem gente que acha até hoje que Lutero foi o primeiro a romper com a Igreja Católica. Não foi, viu, pessoal? Havia muitos outros grupos que eu não estou dando tanta atenção, mas houve esse cisma, houve essa divisão entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Isso aconteceu, por exemplo, porque no século IV, o imperador de Roma, Constantino, ele elegeu a religião católica como religião oficial do império. Isso a gente já falou no Concílio de Nicéia. A capital do império passou a ser Constantinopla. Constantinopla, Constantino, leva o nome do imperador. Você chegou finalmente. Estou em aula, Maria. E isso foi tendo divisões entre o pessoal de Roma e o pessoal lá de Constantinopla, né? Porque a capital do império antes era Roma. E a capital de Roma foi transferida por Constantino para Constantinopla. Só que no ano de 1054, houve cisma e separou as duas vertentes do cristianismo. Então, nós temos agora duas igrejas irmãs sendo regidas de maneiras diferentes. Enquanto o cristianismo estava totalmente dividido, decore essa informação, o cristianismo estava dividido, uma divisão política, né, totalmente política, é verdade. Inclusive, o Papa de Constantinopla, o patriarcado, excomungou o Papa de Roma, e o Papa de Roma excomungou o patriarca ou o Papa de Constantinopla, para você ver como teve um racha mesmo, um excomungou o outro. Em meio a isso, tivemos vários problemas. Qual? Porque enquanto o cristianismo estava se dividindo, o islamismo estava se unificando. Maomé já tinha morrido, mas o islamismo estava crescendo como água. Qual foi o resultado disso? O islamismo estava dominando, muitas das vezes chegou a dominar regiões da Europa, e o islamismo também chegou e cercou Constantinopla. Constantinopla, pessoal, seria onde hoje é a Turquia, mais ou menos ali. A região da Turquia seria a antiga Constantinopla, né? Aquela região, mais ou menos. E aquele era o Império Cristão do Oriente. Então havia o cristianismo do Oriente e o cristianismo do Ocidente. Haviam cidades cristãs ali nos arredores de Jerusalém. Só que com o islamismo crescendo a todo vapor, o imperador, acho que foi o Aleixo, se não fala a memória, ele fez algo inimaginável. Eu posso estar errado no nome do imperador. Ele pediu ajuda a Roma para livrar o Império Cristão do Oriente das mãos dos muçulmanos. E o Papa que resolveu dar apoio foi um Papa por nome de... Acho que foi o Papa Urbano, se não me engano. O Papa Leão foi excomungado. Então, o Papa Leão foi excomungado. E acho que foi o Papa Urbano. Eles resolveram, assim, idealizar as cruzadas. E o que foram as cruzadas? As cruzadas foram guerra entre cristãos e muçulmanos. É interessante que a ideia das cruzadas era libertar
não só o Império do Oriente, mas também Jerusalém da mão dos muçulmanos, porque os muçulmanos já tinham tomado até Jerusalém. Jerusalém já foi dominada por cristãos, judeus e muçulmanos. Inclusive, aí vai um filme para vocês assistir, Cruzada. Quem já assistiu Cruzada? Cruzada, assistam, então, pessoal. Eu acho que tem até no YouTube. Cruzada tem até no YouTube. Era a guerra entre cristãos e muçulmanos. E o Papa, ele vai fazer um discurso. Deixa eu ver se eu consigo localizar o discurso dele aqui. Ele vai fazer um discurso que vai ser show de bola. Aqui. Vou pegar aqui o discurso dele. Foi o Papa Urbano II. Deixa eu pegar o discurso dele. Em 1095, 27 de novembro de 1095, teve o concílio de Clermont, e o Papa Urbano apelou à cristandade para que colocassem fim a guerras privadas, guerras feudais, e se unissem no esforço para um comum combate aos muçulmanos e libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Nós não temos um texto exato, mas nós temos alguns textos, por exemplo. Então, o que ele dizia? Que Deus iria resolver os problemas das pessoas, que essa guerra agora era uma guerra santa, e que precisávamos livrar a Europa da turbulência dos guerreiros e socorrer os cristãos do Oriente e os santos, e livrar Jerusalém da mão dos muçulmanos e árabes. E no final, para concluir, ele disse: Deus quer e Deus quer. E o motivo religioso dele, nas palavras de Cristo: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Esse campo, claro que ele ainda fez promessas de salvação, de libertação, de indulgência. Mas esse camarada, depois desse discurso, ele fez a Europa pegar fogo. Eu não estou falando de um país, não, pessoal. Ele fez um continente europeu pegar fogo. Todo mundo queria ir para Jerusalém e matar muçulmano. Você tem noção do que foi a primeira cruzada? As pessoas começaram a vender. Ir para a cruzada era caro, pessoal, porque era uma peregrinação, não sei quantos dias até a Terra Santa. Não tinha avião como tem hoje, não. Então, a primeira cruzada era para libertar Jerusalém da mão dos muçulmanos. E para vocês terem noção o que era isso, todo mundo queria ir. Gente vendia suas casas para ir, porque era caro se manter numa cruzada. A cruzada não ia chegar lá em Jerusalém amanhã. Tinha que se armar, comprar espada, comprar escudo, comprar roupa, comprar comida, se manter. E quando, depois do discurso do Papa, a Europa inteira foi marchando para a Terra Santa. Teve um banho de sangue. Era muçulmano morrendo de um lado, cristão morrendo de outro. Os cristãos, eles foram covardes, eles arrancaram cabeça, fenderam crianças ao meio. Não penso que eles eram cristãos, eles eram bonzinhos não, viu? Fizeram tudo em nome de Jesus, em nome da fé. Nossa, chata. Fizeram tudo em nome da fé. Ao todo se fala entre 7 e 9 cruzadas, mas só as 3 e as 4 primeiras são relevantes. Eles mataram muita gente em nome da fé. Eles libertaram, de fato, os muçulmanos tiveram que recuar. Houve mudanças sem precedentes. Muitas pessoas morreram, o sangue jorrava, crianças morreram, pais morreram, filhos morreram, mulheres morreram. Isso, é nesse tempo que depois disso começa a aparecer ordem dos templários. E tiveram várias ordens, não só teve a ordem dos templários, não. É calhé?
Por esse tempo, houve um cara chamado São Francisco de Assis, e ele funda uma ordem de pobreza. Então, as cruzadas foram guerras entre, por exemplo, os cristãos e os muçulmanos, os cristãos católicos, romanos. E as pessoas mataram mesmo em nome da fé. Hein? Diz que até hoje, diz que num discurso de George Bush, a cruzada, ela é tão real na mente dos muçulmanos até hoje, que quando teve os atentados de 11 de setembro, diz que o George Bush ele falou: precisamos refazer as cruzadas. E os muçulmanos do mundo inteiro ficaram alerta. Porque até hoje está implícito na mão dos muçulmanos. Foi uma selvageria muito grande. Mas, claro, os muçulmanos tiveram que recuar. Vocês estão percebendo que o evangelismo era por meio da espada? Você vai converter em nome de Jesus? Ou se converte ou arranca tua cabeça. Nesse tempo está uma guerra entre cristãos, muçulmanos, entre o cristianismo do Oriente e o cristianismo do Ocidente. O cristianismo durante o reinado da Igreja Católica se tornou algo político. Então, a expansão do islamismo, ele vai culminar nas cruzadas, porque a Europa teve que recuar. A Europa teve que recuar. O crescimento do islamismo conclui nas cruzadas. Vocês querem saber os motivos reais da cruzada? Foi o crescimento do islamismo. E, de certa maneira, isso teve coisas que alguns chegam a dizer, até me perdoe a palavra, que as cruzadas foram necessárias. Porque se as cruzadas não tivessem acontecido, o islamismo tinha dominado o mundo todo. Porque o islamismo ele prega a jihad, a guerra santa. Eu vou te converter em nome de Alá, né? Eles chamam Deus de Alá. Aí vamos entender algumas crenças do islamismo. Alá não é um Deus de amor, primeira coisa. Alá é um Deus de justiça. O árabe, o muçulmano, o islâmico, ele não entende Alá como um Deus de amor. Ele entende Alá como um Deus de justiça, um juiz. Ele não entende Alá como alguém que ama ele. Não é um Deus pessoal, como o Deus cristão, de relacionamento. Alá não está à procura de relacionamentos. Alá está à procura de servos. E se servirem bem a ele, ele irá recompensá-lo, porque ele é um justo juiz. O Deus cristão é diferente do Deus islâmico, porque o Deus cristão é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com o seu povo. Alá não se relaciona. Alá é um Deus de guerra. É um Deus punitivo. O muçulmano não sabe o que é amor de Deus. Porque tem gente que até acha que hoje o Deus do islamismo é o mesmo Deus do cristianismo, só que com nomes diferentes. Não é. São deuses diferentes. O Deus cristão é um, o Deus do islâmico é outro. Os árabes também, o islamismo, eles também se consideram descendentes de Ismael. Eles também se consideram descendentes de Ismael. Obrigado, Sol. Então, por eles se considerar descendente de Ismael, eles se consideram os filhos da promessa. Porque para eles, Ismael era o filho da promessa e não Isaac. Mas vocês ainda lá na frente, pessoal, vão estudar sobre islamismo. Nós vamos ter uma matéria só sobre islamismo. Aqui nós estamos falando de islamismo durante o período do cristianismo. Então, a aula aqui é a história do cristianismo. Mas vocês estão percebendo que tudo isso surge por causa de uma má interpretação de alguém? Olha a necessidade de pregar a palavra como ela é. Uma má compreensão de alguém. E acreditem, o islamismo hoje é a religião que mais cresce no mundo. Eles já ultrapassaram o cristianismo. E eles enviam missionários para o mundo todo para converter mais e mais pessoas. Tudo porque alguém compreendeu errado. Está vendo por que a necessidade de estudar para aprender certo? Mas, para a gente já ir encerrando essa minha fala sobre islamismo, eu quero abrir as perguntas de vocês, que eu sei que vocês estão com muitas dúvidas, né? Haviam cidades cristãs. E é interessante que até os soldados cruzados, eles invadiram até cidades cristãs para matar cristãos. Um exemplo disso foi a cidade de Edessa.
Era uma cidade cristã no Oriente Médio e os cruzados invadiram e mataram. É muito complicado esse período, porque é um período que a igreja, de fato, apostatou. Mas, de fato, as cruzadas eu considero como algo necessário. Se não houvesse as cruzadas só vêm em resposta à expansão islâmica. E o islamismo hoje ele se expande, principalmente na Europa e na África. Lembra que eu falei, guarda em Hipona, os bispos perceberam que na África havia muitos pais da igreja. Hoje a África está dominada pelo islamismo. Então o islamismo ele ganhou muita força no norte da África, na Ásia e na Europa. E o cristianismo na Europa está morrendo, ou já morreu. Nos Estados Unidos o cristianismo morreu. No Brasil o cristianismo está morrendo por conta da heresia. Então, assim, eu queria, as minhas palavras, vocês precisam focar no estudo se vocês querem servir a Deus fielmente, porque vocês precisam compreender exatamente a palavra de Deus e vocês precisam pregar exatamente a compreensão real. Porque uma pequena mal compreensão de Maomé criou uma religião mundial. Com vocês, Vânia. Pode ser o Mateus. Fala, Senhor, povo de Deus. Pergunta para mim, Mateus. Sim. Deixa eu ver isso. É interessante porque quando a gente vai estudar apologia, vai falar acerca disso mesmo, né? E querendo ou não, a gente faz parecer tem um certo parentesco entre os muçulmanos, que é o islamismo, e os cristãos. Porque um povo luta por Ismael e outro povo luta por Isaac. Um certo parentesco, né? Mas apenas é uma indulgência, ou seja, uma má, como posso dizer, interpretação da parte de um, como fala a Bíblia, os bons costumes corrompem, né? O que eu quero chegar a dizer é que o evangelismo é muito forte, mano. Por quê? Como eu entendo isso aqui? Você falou aí sobre Alá e sobre o Deus dos cristãos. As pessoas querem se assemelhar um ao outro. E o Deus Alá, ele, como tu falasse aí, ele não tem compaixão. E como ele não tem compaixão, os seus servos, ele também não tem compaixão. Diferente do Deus dos cristãos. Ele tanto tem compaixão, como a Bíblia fala que ele enviou uma única saída para salvar a todos nós, né? Então, é coisas que a gente vai aprendendo dia após dia acerca de tudo isso aí. Sim. Eles pensam acerca de... Como a gente pensa acerca da salvação, acerca do Espírito Santo, vamos supor, acerca de morte, eles pensam de uma forma totalmente contrária, né? É interessante. Mas na frente a gente vai dialogando sobre isso aí. Tem muita coisa para a gente dialogar. Sim. Né? É interessante que, inclusive, um dos infernos, segundo o Alcorão, curiosidade do Alcorão é que existe um inferno preparado exclusivamente para os cristãos. É verdade. Uma outra é que o Alcorão cita mais Jesus do que o próprio profeta Maomé. Tem um muçulmano que ele se converteu lendo o Alcorão, varão. Eu vou procurar o vídeo dele, mas eu vi um vídeo de testemunho de missionários que o cara se converteu lendo o Alcorão. Porque ele disse que o próprio Alcorão citava mais Jesus do que o próprio profeta Maomé. E querendo ou não, Mateus, tem algumas passagens no Alcorão que se assemelham com algumas coisas da Bíblia judaica, né?
Mas isso é porque, ó, entenda, o Alcorão ele surge ali, ele marca o cristianismo também, né? O surgimento do islamismo. Ali, Uhum. 500 anos depois, 600 anos depois do cristianismo, e Maomé tem contato com o cristianismo. Então, seria uma espécie de plágio da Bíblia, da Torá e algumas histórias de Maomé. Entendeu? Então, assim, a plágio, o Alcorão é uma espécie de plágio com elementos de Maomé. Então, claro que vai se assemelhar. Edilson, é com você agora. Pode ser o pastor Mateus, pode ser a todos. A minha dúvida é uma coisa bem simples. Assim, porque eles denominaram a guerra com o nome de Guerra Santa, se de santa, no meu ponto de vista, não tinha, porque era tratado muita mortes ali. Guerra Santa é porque eles estavam, para eles, lutando em nome de Deus, entendeu? Por exemplo, o catolicismo considerava a cruzada algo santo. Se você pegar, existem muitos vídeos no YouTube, não é minha área teológica, né? Mas você conversar com um professor de história, ou até tem vídeos no YouTube falando sobre as cruzadas minuciosamente. O History, aquele canal History, todo mundo conhece, que ele tem um documentário sobre a cruzada que ele fala coisas minuciosas. Então, assim, a cruzada também era algo santo, mas por trás do algo santo era totalmente político. Então, assim, a Igreja Católica dizia que a cruzada era santa. Por exemplo, diz que até os bandidos iam para a cruzada. O próprio discurso do Papa Urbano II, quando ele diz Deus quer, os historiadores da época dizem que esse Deus quer inflamou a Europa. O Papa era considerado o representante de Deus. Então, quando o Papa cita Deus quer, e foi prometida indulgências, foi prometido perdão, que eles não se preocupassem, que se eles morressem em batalha, ia direto para o céu. Não ia passar nem pelo purgatório. Então, o catolicismo via nisso também como algo sagrado, algo santo. Do outro lado, o islamismo, que defende a jihad, né, a guerra santa, é uma espécie de purificar os infiéis. Até hoje, o islamismo ele tem essa pregação da jihad. Teve até um debate. Existe um muçulmano bonzinho? E aqui existe um muçulmano bom? Sim, existe. Mas se o muçulmano ele for alguém que segue a lei islâmica, né? A lei islâmica fielmente, meu irmão, isso existe um vídeo, eu estou dizendo porque eu vi um vídeo de um discurso de um mestre lá muçulmano, um mestre islâmico, ele falando, se você for um islâmico que segue de fato o Corão, você tem que estar engajado na Guerra Santa, porque senão você não segue, não. Então, se o islâmico ele for seguir de fato o Corão, ele vai, geralmente ele odeia cristão, odeia muçulmano. A não ser que ele seja inerte. E nesse discurso, o cara que dizia que eles eram inertes, dizia que eles estavam em pecado. Vocês estão em pecado porque vocês não estão se envolvendo. Inclusive, a guerra entre eles, né? Entre muçulmanos xiitas e sunitas. A gente lá na frente vai debater mais isso. Para saber qual ramo do islamismo é o ramo certo. Então, há divisões também no islamismo. A principal é entre sunitas e xiitas, para saber quem está seguindo fielmente a lei islâmica. E esse mestre dizia, a ideia do muçulmano bonzinho é a maior mentira. Você está compreendendo isso? Edmilson, você quer fazer alguma pergunta? É muito importante, pessoal, vocês estudarem a história do cristianismo. Vou só escutar hoje. Tem muitas coisas para eu dizer, para eu falar, mas eu quero me atender aos fatos mais importantes, entendeu? Eu vou procurar um documentário e eu, pessoalmente, vou passar para vocês assistirem. Sobre as cruzadas. As cruzadas é show de bola. Ao todo são 9 cruzadas.
E assim, pessoal, já postei o link do filme. Eu até vou reassistir esse filme, que é muito bom. Nesse filme a gente vê, por exemplo, o reino cristão de Jerusalém. Você sabia que Jerusalém já foi dominada por cristãos? E nós temos lá o rei Balduíno, que ele era leproso, ele tinha hanseníase, e mesmo assim ele liberou Jerusalém. Nós temos a figura de um muçulmano por nome de Saladino, que era curdo, que ele vai reunificar as tribos árabes para poder lutar contra os cristãos. É muito interessante isso. Michele, Flávio, vocês têm alguma pergunta? Pessoal, no mais, eu estou um pouco adoentado, vou me recolher. Boa noite. Então, leiam a apostila, eu vou postar os vídeos e os documentários para vocês. E a paz do Senhor. Amém? Paz. Boa noite, a paz do Senhor. Nem porque há muita história, pessoal. Há muita história. Vocês precisam estudar. Vejam os vídeos, vejam o filme. Até filme. Quem não gosta de filme, né? Quem sabe vocês não se envolvem com a área de história do cristianismo. É uma área que hoje é muito carente nas igrejas e no seminário. Cristãos não sabem de onde vêm, não sabem as bases da sua fé e fazem tudo ao contrário do que é o cristianismo.